Márcio, muito bem-vindo ao Conexões VIP. O objetivo do nosso podcast é justamente trazer grandes empresários da região, e especialmente os do interior do Paraná, e contar um pouco da rotina, quais são as decisões difíceis e tudo o que acontece na vida de um empresário. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Márcio, é a seguinte: qual que é a tua rotina diária? Mário, prazer estar aqui com você, é uma satisfação, ainda mais eu que sou VIP também, né? Na verdade, não só vindo do interior do Paraná, mas vindo da Vila Vilela, com muito orgulho, né? Quando eu era piá ali, estudava no Marista, o pessoal perguntava: onde é que você mora? E eu, para falar para as meninas ficarem impressionadas, eu falava Jardim Carvalho 5, você vê, isso era VIP, né? Na verdade, a rotina, ela, desses últimos anos, eu tento ser o máximo. A gente tem algumas palavras dentro da empresa que até posso explicar, que se chama mecanização, gamificação, teatralização, simplificação. E dentro de uma mecanização, nós conseguimos hoje praticamente fazer uma gestão quase que padrão de todos os executivos. Uhum. Então, segunda e terça são os dias que nós fazemos a gestão dentro da empresa, e todos têm que estar lá justamente porque a gestão é feita por todos. Então, os momentos das reuniões, dos comitês, dos conselhos, das plenárias. E quarta, quinta e sexta é rua, né? O pior lugar para administrar uma empresa é atrás de uma mesa. Então, Sim. Você tem o planejamento, você tem que trazer a execução, a cobrança, mas a quarta, quinta e sexta, e se possível o sábado, é lá no chão de loja, né? Como é o chão de fábrica, é o chão de loja. Os problemas estão lá, a inovação está lá. Então é lá que nós devemos estar. Muito legal. E Márcio, contando um pouco da tua rotina, da tua trajetória, você trabalhou na gestão no mercado móveis. Lembro muito bem, falava muito bem da tua gestão quando você estava na CPG, que eram reuniões executivas, reuniões rápidas, né? E sempre com objetivos e metas a serem alcançados, e depois foi para a política, né? O que dessa vivência empresarial você trouxe para a política? Importante essa pergunta, porque eu hoje, como CEO da MM, eu cheguei até aqui justamente por conta de toda essa experiência associativista, social, através também do Instituto Mundo Melhor, e também através de um mandato público. Tudo isso somou para que eu pudesse chegar onde cheguei, com essa visão um pouco mais sistêmica, uma visão mais depurada das coisas. Eu diria para você que daqui para a política, eu consegui colocar um pouco justamente dessa gestão que nós aprendemos na iniciativa privada, o planejamento, as metas, principalmente os projetos, né? Dinheiro tem na vida pública, o que falta é os grandes projetos, né, chegarem até onde devem, para que isso se transforme em recursos, né? Uhum. E de lá para cá, vamos dizer que da política para o setor privado, diria para você que, não que eu aprendi, mas o meu horizonte aumentou em relação à sociedade. Quando eu estava na CPG, eu tinha uma visão ali do empresário, das pessoas à nossa volta. Uhum. Nós tínhamos o conselho das entidades, então eu conhecia as pessoas da sociedade civil organizada, vamos dizer assim. Uhum. E tinha uma visão de Ponta Grossa limitada àquilo. A partir do momento que você, na política, você acaba fazendo um trabalho de proximidade com a população, eu acabei conhecendo, né, todos as nuances da cidade, da região e do país, por que não? Sim. Então isso agrega muito para o meu trabalho como varejo, justamente porque hoje eu consigo visualizar e me adaptar ao segmento, às classes sociais, à visão de cada pessoa. Existem, Mário, em cada cidade uma forma de trabalhar. Sim. Nós temos uma segmentação muito forte. O que nós fazemos em Ponta Grossa é diferente da loja centro, da loja lá da Santa Paula, e diferente da loja lá do contorno. O que nós temos em Curitiba difere totalmente de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. Então talvez esse poder de adaptação é o que eu consegui trazer da vida pública para colocar nessa nossa iniciativa no varejo. Legal. E para até compartilhar aí com os nossos ouvintes, o que seria um insight que você teve justamente dessa questão política para a vida de negócios, né? Uma experiência genérica que você teve, poxa, se eu usar isso aqui que eu aprendi agora no meu negócio, eu consigo alavancar, gerar algum resultado a mais, alguma coisa assim? Eu diria para você, talvez as pessoas que vão nos ouvir, nos ver, talvez não concordem com isso. Mas eu, por exemplo, eu não acredito em conscientização. Nossa, mas como assim? Eu não acredito. Eu preciso padronizar e mecanizar. O que vi lá fora é a falta, muitas vezes, de conscientização
né? Não estou dizendo só dos políticos, é muito aquela coisa do toma lá da cá, muitas questões de resolver os seus problemas, ou então pior, né? Usar da política como uma ferramenta para resolver ou alavancar os seus negócios, né? Certo. Então a consciência das pessoas, eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso, né? É difícil, né? É difícil. E se você trazer para a vida privada, se você esperar, imagina, 3 mil colaboradores, que todos sejam conscientes do seu dia a dia, do seu trabalho, da forma que tem que fazer, é muito complicado. Aqueles que têm conscientização, eles são diamantes no mundo de iguais. Fazem parte de 10% da sociedade. E eles vão subindo Aí sempre, eles né? sobem de carreira e crescem e aparecem, e a empresa tem que dar essa oportunidade de fazê-los aparecer. Num grupo de 5 pessoas, sempre é um que a gente chama de diamante, é um líder nato. Tem um sublíder, que é aquele que, se você tirar aquele líder nato e colocar em outro local, aquele sublíder aparece, isso é bom. 2 que vão onde a maré for, e tem o líder negativo, que às vezes esse líder negativo tem um poder de persuasão maior do que o líder positivo. Só que fica sempre sabotando. E aqueles 2 que vão, Maria vai com as outras, vão acabar indo com o líder negativo, e aí uma equipe de 5, você tem 3 que não servem. Então, a partir do momento que você deixa um pouco lá de conscientização e consegue mecanizar alguns processos onde todos fazem mais ou menos aquilo que está pré-estabelecido, você tem uma massa de trabalho, vamos dizer, padrão, efetiva, de resultados, porque eles seguem certas normas à risca, mas aqueles que se destacam, né, acabam aparecendo. É ali que você pinça para destaques e tal. Mas também se livrar do líder negativo é importantíssimo. Nós temos uma frase que é: primeiro orientar, instruir, insistir. Se não der certo, você desiste. O líder negativo, não adianta você querer orientar, instruir, insistir. Você tem que desistir. Isso é na tua vida particular, na tua vida privada, vida pública. Fiquem atentos, olhem para o lado, que pode ser que tenha um negativo do seu lado. Perfeito. Inclusive, na última conversa com o Oséias, ele comentou, talvez até sintetizando um pouco do pensamento que você passou, uma empresa, ela funciona bem com processos seguidos de maneira excelente por rotinas ordinárias. Isso. Eu achei muito boa essa frase. E quando você comentou do líder negativo, né, e eu entendo perfeitamente o custo que isso gera para uma operação, mas a minha pergunta esse detrator, sendo que vocês têm 3 mil funcionários, como que você enxerga, né, como que as tuas equipes, o pessoal que hierarquicamente está abaixo, vai identificar isso daí e ter a consciência para que remover a... Entendi. A laranja, como é que é o... Eu não estava querendo usar a palavra, né, mas... A laranja podre? Recrutamento e seleção, vamos dizer que existem algumas técnicas que você consegue identificar, mas não é sempre. Até porque eu falei que um líder negativo, ele pode ter um poder de persuasão muito grande. E a moral não passa em teste, né? Ele sorri, ele é para cima naquele momento, depois você consegue descobrir. Em alguns momentos os números mostram. Nós temos uma mensuração na empresa, que essa mecanização vem de um trabalho de gamificação e centralização, onde a gente chama de metas de excelência. Todos têm 8 metas na empresa. Não existe mais aquela questão, esse é um bom vendedor, pode ser um bom gerente. Não, ele tem que ser completo em 8 qualidades. Os excepcionais são completos em 8. Aqueles que realmente crescem, aparecem e a empresa cresce, ele também. São 10 a 15%. Os 70% são normais. Vai e tudo bem, desde que uma forma mecanizada. Esses negativos, eles não conseguem concluir essas 8 metas. Porque entre elas existe ali um feedback, existe... Dever colaborativo, às vezes. Colaboração. Né? Então eu tenho, por exemplo, eu tenho metas coletivas. Eu vou dar um exemplo. O meu colaborador, ele tem uma meta individual de venda, de cobrança, de prestação de serviços, mas tem uma meta coletiva de cliente oculto, por exemplo. Então, se o cliente oculto chega na loja e é mal atendido por aquela pessoa, toda a equipe deixa de ganhar uma pontuação, que depois interfere no salário. Geralmente o primeiro que vai reclamar é o líder negativo. Ele não é positivo o suficiente para chegar para a equipe e dizer: moçada, vamos melhorar aqui de forma coletiva. Ele não tem um senso de coletividade. Essa é a pegadinha. O líder negativo não tem senso de coletividade. Aí você pega
nesse momento. Ó, Esdras, inclusive isso aqui é um daqueles pontos lá que a gente estava falando, que são as pérolas. É sensacional a percepção. E lembrando de alguns casos é justamente isso. O líder negativo, assim, talvez por uma visão minha, ele é muito pró-coletivo enquanto as coisas estão favoráveis. Isso. E quando dá um revés é o primeiro que tenta sair fora. Primeiro, né? Que pula do barco, né? A gente costuma dizer que quem está ali com você remando o barco, está junto contigo, não tem tempo de balançar o barco. Então não tem tempo de atrapalhar. Ele está ali contigo. Uma vez nós fizemos uma dinâmica, há uns 10 anos atrás, nós colocamos como se fosse ali no Rio Tibagi. Nós colocamos um bote, uma canoa com 5 pessoas, com 5 líderes em cada uma. E pedia para atravessar o outro lado do rio tranquilo, ninguém morreu afogado, tudo certo. Em 1 minuto eles atravessavam, porque ali na hora aparecia um líder positivo. Moçada, todo mundo comigo aqui, ó, vamos remar para frente. O que a gente fazia? Depois que eles iam do outro lado, a gente tirava essa pessoa. Aparecia um sublíder. Pessoal, agora é comigo, estamos em 4, vamos lá. Todo mundo remava, demorava um pouquinho mais, mas chegava. Tirava esse sublíder, ficava só 3. Mário, das 17 nativas, porque eram X gerentes, eram 17 barcos, todas elas afundaram, vamos dizer assim, eles não conseguiram atravessar. Por quê? Porque ali tinha um negativo que, mesmo sabendo, se fosse, no caso, uma prova real, né, algo que pudesse avaliar ele criteriosamente para gerar uma consequência, ele falava, vamos remar, gente. Ele via os 2 remando para frente e ele remava para trás. Sem querer, ele remava para trás, mesmo que afogasse junto. É igual o escorpião e o sapo. O escorpião estava lá na pedra esperando, tava prestes a morrer, estava subindo a água, o sapinho tranquilo, o sapinho, pelo amor de Deus, me salve. Não, escorpião, você vai me picar? Não, mas se eu te picar, você vai morrer, eu vou morrer também. Então é verdade, sobe aí. Bom jogo, né? Chegou lá na hora, estava chegando na beira, o que aconteceu? O escorpião picou o sapo. Aí o sapo falou, escorpião, você falou que você ia me picar e agora, ó, nós vamos morrer os 2. Aí o escorpião fala pra ele assim, sapo, me perdoe, cara, é a minha natureza. Então tem gente que é da sua natureza ser mal. Nós temos que identificar como líderes, sempre falando do lado corporativo, né, Mário? E tem uma parábola assim que eu conto sempre quando falo de sociedade e alinhamento, que é, estamos tudo no mesmo barco. E o problema é que quando você para você conseguir o resultado, você precisa que todas as pessoas medianamente remem da mesma maneira. Se alguém vai remando menos, o barco ele já começa a mudar a direção. Né? Então, achei bem válida assim, essa dinâmica que vocês fizeram com base nisso. É isso aí. E, Márcio, a vida de CEO é só ficar dando ordem e cobrar meta? Que maravilha. A vida de CEO é só pegar aí o carro e sair por aí, visitar as lojas. Se eu fosse escolher, eu estaria só visitando loja, porque é uma maravilha, é gostoso, né? Mas aquele momento de você, muitas vezes, ser disruptivo, né? Tem que tomar muito cuidado, porque nas empresas, e isso eu aprendi também, seja governo, seja empresa multinacional, sempre a empresa é gerida por meia dúzia. Existe um núcleo duro de meia dúzia de pessoas que você vai em frente e confia e eles dão o seu sangue, né? E às vezes uma dessas pessoas se perde no caminho. Ou alguém que você tem ali num segundo escalão e está mentorando, você está ali tentando trazê-lo aí para uma capacitação, para buscar um primeiro escalão, e no meio do caminho essa pessoa se perde. Se perde num relacionamento, em termos de relacionamento com o seu colega de trabalho, ou mostra que não tem o senso de coletividade, e aí é a decepção. E talvez pro CEO os desafios e as decisões mais solitárias seja aquela de você esquecer que você tem até uma certa relação de amizade, porque numa empresa você passa 2/3 da sua vida numa empresa. Você acorda de manhã, vai trabalhar varejo, sábado está trabalhando, então você fica mais com seus colegas de trabalho que com sua família, e ali você acaba sem querer tendo uma relação de amizade com as pessoas, e de repente dá um problema corporativo, uma falta de confiança ou algo, ali o CEO é solitário. E às vezes tem que cortar na raiz, infelizmente, porque você tem que pensar no todo, tem que pensar na coletividade, em todos os seus colaboradores, na empresa. Então talvez esse seja o momento mais complicado, mais solitário. Tem os momentos bons, né? A gente tem muito do sentimento de pertencimento, eu não abro mão. Nós temos uma meta na empresa de triplicar ela até 2028. É uma proposta extremamente audaciosa nesse varejo que nós estamos no Brasil.
mas eu não posso perder, se me perguntarem o que você não abre mão, é o sentimento de pertencimento, essa proximidade com os meus colaboradores, que muitos saem de grandes empresas para trabalhar conosco, porque lá a família saiu, ou então ficou fria a ponto de ser tocada apenas com pessoas extremamente executivas, e as pessoas começaram a ser tratadas por número. Na MM nós ainda conseguimos tratar as pessoas pelo nome, estar sempre próximo. Isso vai ser o grande desafio, né? De você aumentar o tamanho de unidades e de colaboradores e ainda manter ter proximidade. A conexão, né? Esse talvez seja um dos grandes desafios da alta gestão. Tem uma passagem no livro que eu li falando a respeito disso, ele estava comentando a respeito de um estudo de como que funcionava a câmara de gás, né? Na época do nazismo. E eles percebiam, e fizeram alguns estudos com choque para identificar que qual que era o fato. Conseguia gerar empatia com a pessoa que levava o choque, porque desde que você visse o que estava acontecendo. Se você tivesse algum tipo de interação com a pessoa. Então, por exemplo, no estudo, tinha gente fingindo que estava morrendo, eletrocutado e tudo mais. E quando eles tinham a opção de, se eu fizer assim, eu posso, vai de dor até talvez a morte, e não tinham essa percepção do comportamento e da reação da pessoa, né? Totalmente eles iam aumentando automaticamente a tensão do choque, justamente por essa falta de conexão. Entendi. E dentro de uma empresa de varejo eu vejo que seja justamente no tamanho de vocês, conseguir ter essa proximidade é muito difícil para reduzir essa frieza das relações. Né? Agora é importante, Mário, que a gente seja duro com os problemas e não com as pessoas. Sim. Né? Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim: você não tem o direito de deixar a pessoa pior, mais triste do que quando você a encontrou. Então nós falamos muito lá do nossa crítica sanduíche, né? Então você vai, e aí, tudo bem? Tudo bem? Dá uma elogiada, olha, você está indo muito bem aqui, parabéns. Mas aqui não tá legal, cara. Aqui tá assim, duro naquela questão. Mas no final, acha alguma coisa ainda que você deixou de parabenizar no começo. De fazer o sanduíche. Mas olha, tá bem aqui nisso, tá legal? Legal. Então, às vezes, brinca, a pessoa sai mijada, feliz da vida. Né? Então, ela levou aquele choque de realidade, mas ela saiu motivada. Muitas vezes os líderes simplesmente falam o que tem que falar, vomitam o que tem que falar, fazer, até fazem os feedbacks e tal, mas deixa a pessoa num nível que eu diria para você que existe dentro das empresas até profissionais sociopatas. O sociopata não aquele que mata. Sim. O sociopata que é o pior profissional que tem, que não pode ser elevado a executivo, que ele não consegue se colocar no lugar da pessoa que ele está criticando, da pessoa que ele está orientando. Ele não tem, eu não estou nem aí porque essa pessoa vai pensar do que eu vou falar aqui. Sim. Isso é terrível, isso acaba com a motivação. Não, e manter a motivação é o que faz a roda girar, né? Justamente. Uma motivação sem, né? Que nem muitas vezes na sem empresa... Sem um cor-de-rosa, né? Às vezes nós temos na primeira terça-feira de cada mês uma passagem de agenda comercial que nós dizemos e que ali falamos as conquistas e o que não, as metas não foram cumpridas, mas no final vamos lá e tal, e dá aquele gás na turma, né? E às vezes tinha uma impressão de que se você soltar muito foguete, elogiar demais, as pessoas relaxam. Nós estamos tomando cuidado com isso, porque tem o momento da biblioteca e o momento da churrascaria, que a gente fala, tem o momento da concentração, o momento de estar ali, mas tem o momento da comemoração. E toma muito cuidado com os tiradores de tempo, né? Um executivo, um CEO, não tem o direito de minar o tempo do seu subordinado. Mas existem outras coisas, por exemplo, o melhor aplicativo que tem no celular durante o expediente se chama modo avião. Porque, cara, se você não tomar cuidado, o teu profissional, a gente mesmo, fica ali vendo, e que às vezes não é nem site de fuxico, muitas vezes até gente que fica olhando. Conversa de grupo do WhatsApp, mas trabalho. Entra ali e tal, e quando vê, o tempo foi, a tua produtividade foi junto. Então talvez o maior obstáculo que nós temos na gestão é tentar dar tempo de qualidade para as pessoas. Até porque tem muitos que estão dizendo até que vão querer quintar, né? Que querem que agora trabalhe de 4 dias. Né? Eu acho que todo mundo
chega às 9 horas, sai às 6 horas da tarde sem problema algum, desde que o seu tempo tenha sido de qualidade. Sim. Agora, ficar lá variando, sapeando, não dá certo. E falando, a gente comentou um pouco da questão de CEO não ser só cobrar meta, né? E uma das maiores, a posição de liderança, a posição de vanguarda, ela sempre te deixa solitário. E você só olha para frente e como o alfa da matilha, né? As pessoas têm que seguir. E tem muitas decisões que são as decisões difíceis, né? Que a gente tem que tomar e que às vezes doem na carne e pior, você muitas vezes não tem nem com quem se aconselhar, né? E eu ia pedir, tem algum exemplo de alguma decisão crítica assim que você teve que tomar? Qual que foi o critério de decisão que você teve? Olha, nós já tivemos, porque assim, lá na empresa, de 2002 a 2012, eu tive a oportunidade, não se chamava CEO, se chamava superintendência, de poder liderar um processo na empresa. Quando chegou em 2012, eu tinha um acordo familiar de poder ficar distante 5 anos. Naquele momento que eu fiz o acordo, eu nem imaginava que era ligado à política. Mas tive essa oportunidade de ir para a política, ficar os 5 anos e retornar. Um aprendizado, muita gente diz assim, desistiu da política. É engraçado, é um mindset que tem que se mudar aqui no Brasil. Sim. Você não desiste, né? Você tem ciclos, né? Eu não quero ser um político profissional, carreirista, eu nunca pensei nisso, mas a experiência de 4, 5 anos é importante. E foi naquele momento que veio uma crise muito grande aqui no país em 2014 para 2015, com o impeachment da Dilma. E o impeachment da Dilma veio uma situação econômica gravíssima. E aí teve fechamento de lojas, saída de pessoas. Aí nós usamos muito das ferramentas de inovação para poder, com menos pessoas, poder ter a produtividade, ter eficiência. E ali nós tínhamos pessoas de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ali foi momentos muito difíceis para nós, né? De você, muitas vezes, sair pessoas que iniciaram lá atrás com meu pai, né? Mas também tem que cortar na carne em alguns momentos. As empresas, elas precisam ter as duas gerações. Nós sempre crescemos porque teve a experiência do meu pai e a inovação dos filhos, dos executivos. Às vezes você quer inovar demais, crescer demais, dá uma puxadinha de freio. Ou às vezes quer frear demais, você dá... Então sempre houve esse respeito entre as gerações. Uns freios e contrapesos, né? Exatamente, esses freios e contrapesos. Na família foi muito importante, com executivos também mais ligados à inovação, outros mais experientes, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque juventude demais, você pode ter alguns problemas. Exagerado. Né? E também experiência demais, olhando muito para o retrovisor, tem muitas empresas que quebram não porque deixou de gerar caixa, porque envelheceu. Envelheceu, que eu digo, não necessariamente até na idade. Eu brinco dizer que para mim não importa se a barriga é grande ou pequena, depois dos 50 você começa a justificar, né? O que importa é a cabeça, o cérebro tem que ser de tanquinho, né? E além do cérebro ser de tanquinho, a humildade de ouvir os mais novos. Nós temos o Varejo Verso, são 30 jovens que nós temos dentro da empresa, que foram selecionados e que agora eles precisam achar algumas soluções de encantamento. É maravilhoso você ouvir uma moçada de 17, 18, 19 anos, quando você pergunta assim, por que você não compra na loja física? Ah, seu Márcio, porque a MM não é instagramável. Daí você vai fundo, mas o que é? Então você tem que ser instagramável, a loja tem que ter o quê para você ir lá? Aí você acaba pegando algumas coisas e trazendo para a realidade do varejo, tanto que a segmentação que nós estamos trabalhando, que é ter lojas diferenciadas para públicos diferentes, está vindo muito de ouvir essa geração que está aí. Legal. E você comentando, Márcio, a respeito da inovação, do velho e do novo, trazendo assim o Tesoro 86, poxa, eu lembro da Irapuã, que tinha aqui na cidade. E a gente teve, né, eu acho que todas as gerações tiveram lojas de varejo que sumiram. E agora, hoje, quando a gente olha capital aberto, eu vou ver Americanas com problema, Marisa fechando loja, e Magalu e por aí afora. E do outro lado, eu tenho o varejo de capital fechado, né? E algumas empresas estão indo muito bem. Familiares, inclusive. As familiares. Inclusive, vocês conseguiram desenvolver um trabalho familiar muito bom, né? E conseguir justamente perpetuar, né? E qual que é a pergunta? Dado todo esse cenário do capital aberto, dessas empresas fechando, né? E vocês hoje, inclusive com uma meta que eu cheguei a ver que está na parede,
né? De 3 bi até 2028. Né? O que você julga que o que diferencia o fato de terem tantas empresas quebrado no varejo, que é um mercado selvagem, né? Então, importante, como que é o lema de vocês mesmo? Preço é importante, ponto preço, final? Não, você é fundamental e ponto final. E... Era preço, agora virou você. Então, vai mudando o lema, né? E o que vocês veem que aconteceram nessas empresas no passado e que tem se repetido hoje? Algumas se alavancaram, como Magazine Luiza e tudo mais. E o que o varejo mais tradicional, o varejo familiar, faz de diferente para conseguir se manter? É que essas grandes empresas têm nariz empinado. Nós levantamos a cabeça de orgulho da empresa e tal, mas as grandes acabam... por exemplo, é terrível as grandes de capital aberto saber que o valuation delas é de acordo com o que está na bolsa e não o lucro, às vezes. Né? Eu vejo empresas que a meta de EBITDA é 0. Isso não existe. A caixa é rei, o lucro é o ar que nós respiramos. Que manda. Né? E aí acontece o seguinte: esses dias eu vi, por exemplo, a Casas Bahia dizendo que vai fazer uma revolução agora. Não sei se há tempo, vai fazer uma revolução. Vai voltar a vender móveis elétricos. Mas, pô... Né? Aí você vê os executivos mais ligados, o que aconteceu com Americanas, em fazer um processo contábil que possa dar um melhor resultado, para dar um valuation melhor e ter distribuição de resultado melhor, uma bonificação. E aí a própria bolsa, ela incentiva o ESG, o E e o S, parece que é mais importante que o G. Quer dizer, você mostrar que você é ecológico, não estou dizendo que seja errado, Sim. mas existem pesos. Você dizer que é ecologicamente correto, que você cuida dos animais, que você tem diversidade, que você faz, né, por exemplo, equipes de trainees apenas negros, apenas isso, que você... Lindo, maravilhoso, legal. Né? E o G de governança? Onde é que está? Onde é que está o balanço? Onde é que está o DRE? Né? Onde é que está o DFC, o demonstrativo fluxo de caixa? Né? Parece que aquilo ali fica em segundo... E aí não existe uma empresa quebrada da noite para o dia. Cara, você consegue, tem sinais que ao longo dos anos você vai percebendo. Impossível não ter percebido. Por um lado, para nós que somos regionais, ok, porque as grandes fornecedores não querem mais colocar todos os seus ovos em 2, 3 cestas do Brasil. Americanas, Magazine e Bahia. Tá bem. Agora Americanas foi. As outras estão dando prejuízos astronômicos. Vamos investir nas familiares. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso cliente. Eu prefiro ser cabeça de bagre do que rabo de baleia. Eu prefiro ser o primeiro da minha região do que ser mais um nacional. Agora que o Operário está na B, dá para falar. Eu prefiro ser o G4 da B do que o Z4 da A. Se um dia for nacional, vai ser consequência. O mérito nosso até desmérito dos outros. Mas é esse trabalho. Você tem uma ideia lá, o bicho, porque lá tudo é bicho na empresa. A venda é leão, a cobrança é zebra, a vaca leiteira, tem uma vaca... A vaca, eu estava nas perguntas aqui. Tem uma vaca lá, você já explica o que é essa vaca, parece a recepção da Castrolanda lá. E tem um bicho, mas qual que é o bicho? Alguém me perguntou, mas qual que é o bicho que representa a MM? Aí um dia nós fizemos, há uns 10 anos atrás, nós patrocinamos a corrida de tartaruga, Mário. E colocava em cima do casco lá a logomarca da empresa, ficamos em penúltimo. Mas eu fiquei tão bravo com o gerente, né? Pô, cara, já é corrida de tartaruga. Você escolhe uma para ficar em penúltimo? Isso no domingo. Chegou segunda-feira, ele... Seu Márcio, tem uma notícia boa pro senhor. Cancelar a corrida, vai ter outra. Então vê se agora escolhe uma tartaruga mais rapidinho. Mas por que cancelaram? Porque descobriram que o primeiro lugar, o que ganhou era um cágado. E cágado mas o que tem o cágado? Ele me explicou. Não, o cágado, ele corre, ele parece uma tartaruga, mas ele estica o pescoço. Eu falei, olha só. Aí eu fui olhar, né? Cágado, se você jogar na água, ele nada. Não mexa com ele que ele morde. Ele corre, mas ele é forte, resistente e tem longevidade. Olha aí. Então hoje o cágado lá dentro para nós é o animal que nos representa. Nós queremos ir mais longe, não mais rápido que nem os coelhinhos. Então essas grandes nacionais muitas vezes querem ser rápidos, até pelo vício dessa questão do SA, da bolsa, de valuation. Sim. Nós preferimos ser mais lentos, mas mais longevos. E tem uma frase que eu já escutei, inclusive, de um conhecido seu, que ele fala assim:
não vou abrir capital nem a pau, né, dizendo essa frase, porque eu sou dono da empresa, não quero virar... Cianoang. Esse foi o Mário. O Mário Gazin? Ele falou, eu não quero ser um trabalho para acionista, eu trabalho para mim. Não, você tem uma ideia, tem empresas de varejo que o CEO fica 15 dias apenas para poder estudar relatório e explicar nos conselhos. Aí ele não administra a empresa, ele não consegue ir na ponta. Então, enquanto nós pudermos ser limitados, só que com visão de SA. Até 2028, nós temos que ter, não que vai abrir SA, mas nós temos que ter um rating dentro da empresa, um valuation, saber onde é que nós nos posicionamos no mercado, uma governança. Isso é bom para investimentos, mercado de capitais, tudo isso aí importa. Legal. E Márcio, cliente sempre tem razão? Não. Ainda mais no varejo? Se você não fizer o que o cliente pede, isso vai quebrar. Se você fizer tudo o que o cliente quer, você vai quebrar mais rápido. Então, muitas vezes, claro que a gente ouve a centralidade no cliente, né? Mas em alguns momentos não dá, principalmente em relação a condições de pagamento. As empresas que estão em dificuldade hoje são aquelas que na pandemia deram uma facilidade para o cliente para que ele pudesse ir na loja física e comprar um produto pelo preço da internet. Aí o cliente ficou mal acostumado. O centro de custo também. A loja continua pagando aluguel, treinamento, todos os custos. E não estão conseguindo reverter isso. Então eles têm que fazer uma venda cavalar para poder dar o leite da vaca. Para nós, importa é essa margem. Então, às vezes, se chega o cliente, eu consigo dar o desconto, consigo... A ponto de que se ele vier com preço de internet, daí eu tenho lá, não. Então, eu consigo lhe vender até tanto pela internet, só que o meu vendedor tem uma comissão menor. Justamente para o vendedor não oferecer já o preço ali, né? Então, existe essa questão aí de competitividade, que o cliente pesquisa, mas se nós formos atender todas as questões só ligadas a preço, aí é complicado. Agora, experiência do cliente, de atendimento, da entrega, isso nós temos essa obrigação. Perfeito. E falando nessas linhas de inovação, recentemente vocês inauguraram uma frente nova, que é a linha do atacado, né? E acredito que isso faz parte aí do planejamento que vocês têm para a meta de 2028. O que levou a ideia de ir para o atacado? Porque o fluxo financeiro que você tem no varejo é totalmente diferente do atacado, as margens também, né? Custos operacionais. O que levou a isso? O atacado te dá velocidade, né? Te dá velocidade de você, às vezes, até vende antes de comprar. Vende pro lojista e depois negocia com o fornecedor. Então ele te dá um ciclo financeiro, econômico muito mais rápido, né? E te dá força junto ao fornecedor, porque o nosso atacado hoje vende o que 30 lojas vendem. Nós queremos chegar até 2028 atacado vendendo o que 100 e poucas lojas vendem. Então é menos trabalhoso ter mais pontos, né? Mas é muito mais competitivo, né? Porque você já está vendendo para lojistas que vão vender para o consumidor final. Então ali muito network, muito conhecimento do mercado, mas é a segmentação que o varejo precisa, principalmente pós-pandemia e pós a questão da internet, que você vai lá na NFR em Nova York, há 3 anos atrás, estava decretada a morte das lojas físicas. Voltava de lá desesperado, mas como assim? Nós vamos fechar todas essas lojas? Agora não, na NFR desse ano que vem, o tema é que as lojas físicas voltaram. Né? Nós temos nos Estados Unidos grandes redes que estão reinvestindo nas suas lojas físicas para aumentar a experiência, né? O encantamento e principalmente você atender os nichos, né? Então nós temos hoje o atacado que atende o nicho de B2B, né? de lojistas. Tem a Super MM, que são grandes lojas em grandes cidades, mais diversidade. Tem as Smart, que são as pequenininhas em cidade pequena, no agro. Nós temos agora, inaugurando essa semana, a Dreams. Será uma franquia praticamente de lojas apenas de colchões. Abrimos em Castro e a ideia é abrir 10 por ano. Né? Então, essa segmentação é o que o mercado está pedindo para que você atenda todos os nichos dos clientes que aí dessa década que está vindo aí com muitas coisas novas aí que Legal. O varejo está aprendendo. Márcio, não sei se você vai poder responder a pergunta que eu vou te fazer. Eu, quando estou atuando na questão de expansão, procurando novas cidades para a gente baixar o mato, digamos assim, né, tem alguns indicadores socioeconômicos, demográficos que
procuro avaliar. Como vocês têm muitas lojas, né? Qual que é o critério, se você pode falar, dos pontos de escolha? Inclusive pensando na questão de ter concorrência local ou não. É engraçado, né? Por exemplo, a cidade que tem o menor IDH do Paraná, ou tinha, que agora com o Projeto Puma não é mais, era Ortigueira. Todo mundo falava Ortigueira, e Ortigueira sempre foi uma das melhores lojas nossas. Por quê? Porque não tinha concorrência. Tinha 2 lojas lá no Cais. Aí tem outra lá que a cidade é promissora, mas tem 50. Então, na verdade, o que eu vejo muito é a quantidade de concorrência que tem lá, a informalidade. Quando o pessoal fala para nós, Márcio, quem que é o teu concorrente mais difícil? E geralmente acham que eu vou falar que são essas grandes nacionais. Não, as piores, Mário, são as pequenas que sonegam ou então inventam, digamos, questões tributárias, como, por exemplo, estar no Simples com 50 filiais. Né? Coloca cada loja num CNPJ diferente. CPF diferente, na verdade. Então, o interior tem esses problemas. Mas o interior também tem as soluções. Né? O meu pai começou a primeira loja, saiu de Ponta Grossa, foi para Ivaí. O pessoal ali da Rua 15 chegava para ele e disse, Paulique, mas é chique abrir em Curitiba, você tem que abrir uma loja na capital. E ele foi abrir em Ivaí. O coisa que para ele falou isso, né? é chique. Até hoje, em Curitiba, comprar lá é chique. Chique é comprar barato. Então, na verdade, ele abriu em Ivaí e aquilo que era um feeling dele, né? Inclusive para vender para Ceprocados na época, que não, você acabou de falar da Arapuã, mas na época era Arapuã, Desapé, Macedo, Prosdóximo, Buri, não vendiam para pessoas que... E a MM até hoje ainda tem essa prática de vender para as pessoas que estão registradas em alguns casos, porque você tira dela a fidelidade, a lealdade, só você vai vender para ela, né? Tem que acreditar nas pessoas. E até hoje toda a nossa expansão é para essas cidades, principalmente o agro, né? Quando falam que o Brasil... O agro se diz o agro de alto nível ou mais familiar? O agro, a agricultura familiar até o alto nível. Quando você vê no Jornal Nacional, que eu deixo de assistir porque a única coisa boa ali é o Boa Noite. O resto é só... Se você assistir demais, cara, telejornal e tal, você fica paranoico. Fica pessimista demais. É a história daquele cidadão, né, que sem estudo abriu, era um negocinho de cachorro-quente, o cara foi abrindo na beira-estrada, crescendo, teve condição de dar o estudo pro filho, o filho estudou, voltou, doutor, e falou, pai, você tá louco? Olha a crise, o senhor não vê jornal? Ele, meu filho é doutor, deve ter razão. Então vamos reduzir. Quando viu, quebrou, né? Então tomar cuidado muito com o que você ouve, porque você ouve até o nacional. O PIB do Brasil vai crescer 3,5. Tá legal. Mas aqui, Mário, nossa região é 6. E o que você está fazendo para aumentar o teu? Né? E você tem que fazer análise local. O PIB da agricultura esse ano foi de 17%. Cara. Então, às vezes eu até falo de vez em quando sobre a gestão pública, né? Ponta Grossa está crescendo. Legal. Mas comparado com quem? Vamos comparar com as cidades do nosso porte, vamos comparar com as cidades aqui de Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, não vai comparar com cidade lá do Nordeste que sempre está um problema de desenvolvimento. Vamos comparar aqui. Então nós temos a obrigação de crescer aqui na nossa cidade 10% ao ano, porque nós ainda temos o agro muito forte e a indústria forte. E nós, como varejistas ou como empresários, temos que também analisar os números locais e fazer nosso planejamento de acordo com a perspectiva que nós temos do nosso mercado. Perfeito. E, Márcio, a gente comentou algumas questões de inovação. Aqui onde a gente está, inclusive, tem toda uma cultura de inovação. Uma das vertentes que você demonstrou é justamente tentar ouvir o mais novo, né? O que é a pergunta, na verdade? Qual que é o playbook, se é que tem algum, para vocês tomarem políticas ou rotinas para conseguir inovar e tá se diferenciando no mercado, como é agora com os colchões e as várias modalidades de loja? Esses dias eu fiz um cidadão me pediu para poder fazer não era bem um prefácio, mas escrever sobre um livro que ele estava terminando, que se chamava Entre Drones e Dinossauros. Aí, cara, eu falei, é legal isso aí, ter drones e dinossauros, mas se eu chamar o meu pessoal experiente de dinossauro, então lá nós chamamos de motor 1 e motor 2. Então o motor 1 hoje é 80% do trabalho de todos. É tudo aquilo que você pode fazer para melhorar toda a despesa, tem que gerar uma receita,
ali daquele momento do meu exercício daquele ano. Mas tem o motor 2, que é o que nós estaremos daqui 5, 6 anos. E aí que nós temos o Varejo Verso, os comitês de inovação, o comitê de integração. Isso vem mudando muito esse mindset da empresa. O mais difícil de você abrir a sua própria empresa é você mudar a cultura de uma empresa familiar de 45 anos. Conservadora também, né? E quando nós ganhamos agora com uma das empresas mais inovadoras aqui da ViaSoft, ou participamos da Embix aqui e vimos a moçada chegar ali, olha, eu quero trabalhar na MM Tech, quero trabalhar, mas por quê? Porque vocês são uma empresa inovadora que está em constante transformação. Para nós é um baita de um reconhecimento. É uma empresa com 45 anos ter o reconhecimento dos jovens, principalmente que somos uma empresa inovadora. Porque é isso, o mercado de trabalho, nós temos que atraí-los. Não é só nós que contratamos as pessoas os contratam, né? Então hoje 80% do tempo de todos é para o dia a dia, mas 20% é para inovação. Inovação que gere resultado, que gere execução. E aí tem todos os processos lá dentro para se fazer, né? O nosso head de inovação, que hoje faz esse trabalho com todos ali dentro da empresa, mas ao mesmo tempo dando valor para aqueles que fazem aquele dia a dia. Olha para o retrovisor um pouco, olha para frente, olha um pouquinho para trás, olha para frente e assim vai seguindo em frente. Aproveitando até por desconhecimento meu, qual que foi o motivo da premiação? Qual que é o pilar da inovação que vocês tiveram? Interessante, né? Porque foram várias iniciativas que para nós é natural, mas para eles era, por exemplo, MDL. O que quer dizer MDL? É My Direction? Não, é meu dia de loja. O que é isso? Não, nossos executivos, nosso pessoal vai para a loja em dia de semana, vai visitar. Nossa, isso é inovador. Você acredita que esses dias alguém chegou para mim e falou assim, veio apresentar uma assessoria de cobrança, né? Daí, o que vocês têm? Não, nós temos algo extremamente inovador aqui. Nós temos pessoas que vai ligar para os seus clientes para fazer a cobrança. Não vai ser mais chat e tal. Quer dizer, você ter o contato pessoal é inovação agora. Então, o fato de ter criado o comitê, o fato de termos já um ESG forte dentro da empresa, o fato de ter essa percepção de motor 1 e motor 2, os comitês, o Varejo Verso, de ouvir essa moçada. Você veja só, o pessoal do Varejo Verso que me perguntou, me falou, me jogou a problemática, né, de que a empresa tinha que ser mais instagramável. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui visitar no Recife uma empresa de varejo chamada Lojas Império. Eles têm um trono, Mário. Um trono onde os clientes sentam no trono, colocam bate foto. Uma coroa e bate foto. Pronto, tá lá, Lojas Império, aqui o cliente é rei. E sai a propaganda do cara de forma espontânea no Instagram. Falei, o que eu vou fazer? Cada chicória me custa 3 contos. Se fizer uma chicória bonita em cada loja, vezes 200 lojas, 600 contos. Não vale ser instagramável com 600 mil. Sim. Aí um desses meninos veio com uma ideia assim, Márcio, posso fazer um negócio legal numa loja que vai custar R$220 e vai ser instagramável? Eu falei, pode. Aí colocou na nossa nova loja ali do Contorno. É um sisteminha, Mário, que a pessoa quando paga a prestação ou compra alguma coisa, via Wi-Fi, vai para todas as TVs da loja, porque as lojas têm aquelas TVs de exposição, né? Vai lá o nome da pessoa, Dona Maria das Couve, obrigado pela visita e a chicória dando joinha. Todo mundo vai lá, tem 10 TV assim com o nome dela, vai tirar foto, né? Tira uma foto, né? 200 e poucos reais me custou. De quem veio? Do expert, de uma consultoria, Não, veio de um menino de 18 anos que trabalha na MM Tech, que é a nossa TI lá. Isso gera um alcance gigante, né? A reserva teve, não sei se você já ouviu o case da reserva. Um prato, não. Não, que teve um assalto numa loja, os caras entraram com o carro, arrombaram o vidro e começaram a roubar tudo. E daí passou um estagiário assim, tava vendo o filme do arrombamento, falou lá esqueci o nome dele agora, e falou assim, posso fazer um teste? Ele pegou o vídeo e montou uma propaganda. A reserva tá tão boa que todo mundo tá querendo levar tudo. E virou uma propaganda. E viralizou. Não, e tem algumas sacadas. Tem um cara que é um gênio, né? Ele entrou no Tinder, fez 10 perfis, não sei se você viu essa história. Não. Fez 10 perfis, 5 homens e 5 mulheres, falsos, né? E começava a se relacionar com outras pessoas e combinava, olha, vamos o seguinte, vamos nos encontrar naquela cafeteria, tal hora. E a pessoa ia lá. Ele não aparecia, só que ele mandava uma mensagem assim, vai aí, comprando uma coisa, consumindo um café aí que eu já chego. E nada de chegar. O que acontecia? O pessoal desistia do bolo, levou um bolo, né? Pagava a conta, consumia mais alguma coisa e ia embora. A cafeteria era dele. Né? Então ele levava as pessoas da cafeteria dele,
As pessoas ficam lá esperando um encontro, não acontecia nada, mas ele consumia. Né? É um gênio das redes sociais. Né? Então, na verdade, você tem que estar ligado nessas... Não nessa ideia, que eu não vou fazer isso na empresa. Sim. Mas em coisas criativas que a gente possa trazer para a empresa e que às vezes não custa muito. Né? Tem gente que pega aí, bota consultorias de milhões. Poxa, gente, tem cada Aquela coisa engessada, burocrática, sistemática. E até para a gente concluir agora, Márcio. Cortella fala muito da questão do ócio criativo. E quando a gente está numa tarefa executiva e de decisões críticas igual a tua, muitas vezes a gente fica numa situação de absorto. Né? Isso fecha, por vários mecanismos neurológicos, a possibilidade de abrir para a criatividade. O que você faz aí para conseguir ter essa abertura mental, essa abertura de visão, para justamente poder inovar? Né? Meu pai falava que você não serve a 2 deuses ao mesmo tempo. E eu botei isso na cabeça. Então, quando eu saí da empresa para... o que aconteceu? Uma vez eu misturei um pouco. Eu era presidente de ação comercial e, ao mesmo tempo, superintendente da MM. Então, eu tinha que ficar me dividindo demais. E, muitas vezes, eu estava na SPG pensando em algumas coisas da empresa e outras vezes estava na empresa pensando nas minhas tribulações dentro da SPG. Quando eu fui para a política, eu fui para ficar lá e sair da empresa mesmo. Consegui me dedicar aos 4, 5 anos. E agora eu volto para a empresa e me dedicar 100%. Então a criatividade, tudo isso vem de você poder estar 100% concentrado naquele seu negócio. Porque daí ela vem. Esses dias eu brinquei e falei assim, olha, estamos lá no carro, ficamos atrás de um carro, de um caminhão que estava levando porco, acho que nós ficamos 2 horas vindo de Foz do Iguaçu, e lá no caminhão estava uma frase, eu não vou lembrar dessa frase, aquela frase eu já anotei, já criei uma meta lá na empresa ligada à frase, ligada a pessoas, que eu achei muito legal. Né? Então você tem que estar assim, ligado no seu negócio, que qualquer coisa que você veja, por exemplo, nesse podcast aqui, tem muitas coisas que eu vou usar para o meu dia a dia da empresa. E dali vai sair insights em cima do que a gente está conversando aqui. Então a criatividade vem da tua dedicação. Né? Vou usar o refrão da Bahia. Dedicação total, não a você, mas dedicação total ao seu negócio. E claro, né, aí você tem também não é que é um ócio, mas eu falo para o meu pessoal, trabalhem tudo bem das 9 da manhã, vão almoçar, voltem 6 horas, mas o teu tempo de qualidade com a família, teu tempo de qualidade com os seus amigos, com a tua religiosidade, espiritualidade, isso também é fundamental. Senão você entra num burnout. E aí burnout, aí não adianta. Aí você não tem executivos que produzam achando que ele está ali concentrado e não tem uma vida familiar, não tem uma vida... Então, para nós, qualidade no trabalho, produtividade, é o colaborador que tem uma boa qualidade de vida também no seu dia a dia, em casa, com a sua família. E a gente não abre mão disso. Maravilha, Márcio. Quero te agradecer muito. Foram muitos... Adorei, tá? Foram muito aprendizado, assim, para várias questões. E no próximo aí, vamos ver se colocamos mais gente na mesa para fazer como se fosse um debate. Opa, tá, isso eu gosto. Márcio, muito obrigado. Agradeço aí. E até a próxima. Muito obrigado. E para todos os seus ouvintes, tudo em 10 vezes sem juros. Se você chegar na loja e dizer, eu ouvi o podcast do Mário Machado, que vocês vão ter Quer dar uma hashtag aí para eles colocarem? Vamos fazer uma hashtag? Faça aí. Então vamos fazer uma hashtag assim, Mário Desconto. Falou hashtag Mário Desconto, vai ter um desconto de 5% extra no MM lá. É só colocar aí. Maravilha. Vou pôr tráfego pago, inclusive. Pronto aí, ó. Já tivemos um podcast produtivo. Maravilha. Valeu, Márcio. Obrigadão. Valeu, muito obrigado.